Eu quero só a ideia que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava vindo no meu carro e falando, no pensamento, falava muito com Deus, que Ele colocasse uma palavra que falasse no meu coração. E o Senhor colocou duas palavras no meu coração. E as duas palavras, elas se conectam uma com a outra de forma diferente, mas no mesmo dia. Eu peço que os irmãos fiquem atentos, escute a voz de Deus nessa noite. Versículo 1 de João capítulo 20, o tema é a ressurreição de Jesus. Diz: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E assim que os dois corriam junto, mas o outro discípulo ultrapassou Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele, se curvando, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu que os panos de linho caídos, e que o lenço que estava sobre a sua cabeça estava caído com os panos de linho, mas enrolado em lugar à parte. Então foi também o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, viu e creu. Solta aqui. E eu perguntava a Deus o que Deus queria falar no meu coração sobre essa mensagem, porque antes de eu passar alguma coisa para a igreja, eu peço muito que Deus primeiro fale comigo, que Deus toque no meu coração, para que eu possa receber dessa palavra, que eu possa beber também dessa água, que eu possa se alimentar junto. E essa palavra vai nos chamar a atenção, porque Jesus, ele tinha revelado o que iria acontecer nos últimos dias. Ele falou que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer, e após 3 dias ele iria ressuscitar. Só que às vezes Jesus, ele revela algumas coisas para nós, e nós olhamos tanto para a circunstância que nós parece que ou nós não acreditamos, ou nós esquecemos do que Jesus já tinha falado, daquilo que Jesus já tinha avisado que iria acontecer. Aí o processo acontece. Jesus é crucificado, Jesus é morto. Ali, após ser retirado da cruz, é colocado dentro de um sepulcro. Aí, no texto que nós lemos aqui de João 20, diz que no primeiro dia, ali no primeiro dia da semana, como Maria ela foi até o sepulcro, possivelmente para ver se estava tudo ok, estava tudo certo, porque mesmo Jesus, homem morto, ainda tinha pessoas que se preocupavam com
pedra removida, ela se assustou tanto e tirou as suas próprias conclusões que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, que alguém tinha tirado de lá. Em nenhum momento, talvez, não veio à sua memória que aquela data seria a data que ia se cumprir tudo que Jesus se falou que iria acontecer. Então, no desespero, no momento ali do desespero, ela corre e chama o discípulo, e a Bíblia diz que sai João e Pedro, eles vão correndo em direção ao discípulo. Mas aqui eu gosto muito de recitar esse texto, porque aqui eu vejo duas pessoas saindo correndo para tentar achar Jesus, mas uma corre na frente, dispara-se na frente, a outra vem logo atrás. Só que a que vai na frente, ela não consegue entrar no sepulcro, ela ajoelha, para e observa. E logo em seguida Simão Pedro vem acompanhando, e os dois chegam ali no seu destino. Os dois saem ao encontro de Jesus. Só que eu fiquei me perguntando que às vezes não importa quem está na frente, não importa quem está atrás, o importante é a gente continuar correndo atrás de Jesus. Às vezes, talvez alguém até vai sair um pouco na frente, vai ser até um pouco mais bem sucedido na sua caminhada, na sua desenvoltura, talvez vai conseguir desenvolver mais o seu ministério. Mas o importante não é quem chega primeiro ou quem chega depois, o importante é chegar. O importante é você correr em direção a Jesus e chegar. Só que ali, Pedro entra no sepulcro, vê os lenços caídos, vê os lenços que estavam sobre a cabeça de Jesus dobrados no canto à parte, vê que o corpo não estava ali, pega e vai embora. Sendo que quando eles vão embora, eu fiquei me perguntando algo muito interessante. Não sei se os irmãos já se atentaram para isso, mas por que a Maria, mesmo sabendo que o corpo não estava lá, por que ela permaneceu? Porque ela, mesmo tendo uma resposta negativa visualmente, porque ela ainda permaneceu próximo ali ao sepulcro. Aí eu fiquei perguntando, eu falei: Jesus, por que o Senhor não apareceu para aqueles que correram em direção ao Senhor? Por que o Senhor não se manifestou naquele momento ali? Só que o texto diz que Maria chora, Maria sofre, e Jesus se revela para Maria. Jesus muitas das vezes não se revela para quem tem autoridade, para quem tem nome, para quem se diz ser discípulo. Jesus aparece justamente para Maria, mesmo no momento que ela mesmo talvez já não acreditava mais na promessa. Talvez ela não conseguiria crer, porque às vezes, irmãos, a gente recebe uma promessa, a gente até mesmo lê a promessa, mas os nossos olhos estão dizendo coisas diferentes. A nossa alma, a nossa fé, ela vai olhar para o mar e vai falar assim: o mar vai se abrir. Mas os nossos olhos estão olhando para o mar fechado e está dizendo assim: não tem como abrir, não tem como isso acontecer.
E é nesse momento que Jesus se revela para Maria. É nesse momento que ele vai aparecer para Maria. Talvez as suas expectativas já tinham ido embora. Talvez tudo aquilo que ela ouviu falar, ela já estava desacreditando. Mas Jesus se manifestou para Maria. Só que no mesmo dia eu vou ser bem curto no que eu vou falar, nas minhas palavras. Só que nesse mesmo dia, irmãos, Jesus, ele vai aparecer para mais duas pessoas que estão indo embora. Existem dois discípulos que estão indo embora de Jerusalém. Estão indo embora. Os irmãos lembram do discípulo no caminho de Emaús? Nesse mesmo momento eles estão indo embora. Com Pedro e João, Jesus não se revelou para quem foi embora. Isso aqui é uma pérola de Deus, é uma pérola, a palavra é uma pérola. Vou falar igual um pregador eu curto muito ele sempre fala isso, isso aqui é uma pérola. Essa mensagem aqui é uma pérola. Aqui eu já posso aplicar que Jesus não aparece para quem volta para trás, Jesus aparece para quem fica. Jesus não se manifesta para quem vai embora, ele se manifesta para quem fica, dentro do âmbito dessa revelação. Só que agora, Jesus ele vai aparecer para dois discípulos no caminho de Emaús. E o discípulo está andando, está conversando, Jesus aparece, começa ali a conversar junto com ele, vai caminhando. E eles não conseguem reconhecer que quem está ao lado deles é Jesus, é o Cristo ressuscitado. Eles não conseguem perceber que quem está ao lado deles é Jesus. Só que Jesus ele se revela de várias maneiras, e uma das maneiras de Jesus se revelar para mim e para você é através da palavra. Porque quando Jesus chega no destino aonde os discípulos do caminho de Emaús estavam indo, Jesus vai sentar e vai partir o pão. E no partir do pão, os discípulos vão trazer à sua memória a imagem ali da Santa Ceia e vão reconhecer que quem está partindo o pão é Jesus. Irmãos, às vezes, olha só o que eu vou falar com os irmãos, tem muita gente esperando encontrar Jesus só no destino, só aonde quer chegar. Não, eu só vou encontrar Jesus quando eu tiver isso, quando eu chegar no meu objetivo. Eu só vou servir a Jesus, eu só vou ter um encontro com Ele quando eu resolver todos os meus problemas. Só que a Bíblia fala que Jesus já estava com ele no caminho. Jesus, ele já está com você no caminho, mesmo que você não está percebendo. Jesus está caminhando com você. É porque às vezes nós não conseguimos reconhecer Jesus, não conseguimos enxergar a sua soberania. Irmão, Jesus estava com um corpo de glória transladado, e mesmo assim os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus. Tem pessoas que acham que Jesus só vai aparecer quando conquistar aquilo que ela deseja. Só que Jesus aparece para Maria no momento de sofrimento.
Bíblia faz Deus mudar decreto. Porque os irmãos vão entender que toda vez que o povo se afastava de Deus, pecava, e toda vez que algum povo, dentro de um povo, alguém ali, toda vez que o povo chorava, Deus se levantava. Toda vez que o povo clamava e chorava, Deus se levantava em favor do povo. Aí eu lembro que Deus tinha dado um decreto que Ezequias iria morrer. Ó, já está destinado você a morrer. O decreto já foi dado. Você está doente, a sua enfermidade é mortal. Coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. O que Ezequias fez, irmão? Não, vou viver o último dia da minha vida. Eu vou aproveitar tudo aquilo que eu não aproveitei agora, porque eu já sei que eu vou morrer mesmo. Não. Ezequias colocou o rosto no pó e chorou. No momento que Ezequias chora, Deus fala para o profeta: volta lá, fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Irmãos, Deus tem sentimento. Deus tem sentimento. Se Deus se ira, se Deus ama, Ele tem sentimento. Deus, quando vê o seu povo sofrer, irmão, Ele se manifesta de alguma forma. Ele se manifesta no meu favor, em meu favor e em seu favor. Então, por isso que nós temos que ter a sensibilidade que Jesus está do nosso lado em todos os momentos. Ele está do nosso lado na alegria, na tristeza, na doença, na bonança, na tempestade. Porque às vezes nós se preocupamos tanto com as coisas materiais que a gente acaba esquecendo de que Jesus está do nosso lado. A gente trata Jesus como uma pessoa qualquer. Jesus está caminhando e estou conversando e ninguém está percebendo que Jesus está do lado. Só que mesmo assim, mesmo eles não estando dando bola para Jesus, Jesus não desistiu deles. Eles estavam indo embora, estavam saindo, mas Jesus foi atrás deles. Às vezes, quando as coisas não acontecem da maneira que nós queríamos que a coisa acontecesse, a vontade que bate no nosso ser humano é de ir embora, é de abandonar tudo, é de deixar tudo para trás e querer seguir a nossa vida, querer voltar para o nosso cotidiano. Só que Jesus, Ele não desiste. Ele não desiste, porque Jesus, Ele tem um projeto nas nossas vidas, assim como Ele tinha um projeto na vida do discípulo. Você não foi chamado simplesmente para viver a sua vida cotidiana, pessoal. Você foi chamado para cumprir um propósito de Deus. Então, por isso que nós temos que ficar muito atento em relação à presença de Jesus em nossas vidas. Tem um texto que eu gosto também, que após a morte de Saul, após Saul ter ali se suicidado, o seu reinado ter acabado,
arca, leva a presença, toma ali a arca, leva. E depois de muito tempo, a arca ela é conquistada de novo e ela fica na casa do sacerdote, ali, Abinadab. A arca, irmão, diz a Bíblia que ela fica mais ou menos 20 anos parada no mesmo lugar. Ali no processo de 20 anos já não se falava mais da arca. A arca ficava ali esquecida. Aí, quando Davi assume o trono, ele vai lembrar que tinha que buscar a arca, que estava faltando alguma coisa no seu reinado. Ele conquistou trono, poder, dinheiro, fama, mas ele entendeu que faltava alguma coisa. Ele entendeu que faltava presença, então ele vai lá buscar a arca. Ele vai buscar a arca na casa de Abinadab. Os sacerdotes, filhos ali de Abinadab, bota a arca no carro de boi e bota ela para andar. E Davi vai na frente, tocando seu pandeiro, tamborim, e mais de 30 mil pessoas ali junto com ele. De repente, o boi que está levando a arca vai tropeçar. O filho do sacerdote coloca a mão e vai morrer na hora. A arca vai ameaçar cair, vai tentar segurar e usar, morre. Aí, Davi entende que tem alguma coisa errada. Davi entende que a arca não é simplesmente um amuleto, um objeto que ele precisa levar. Ele sabe que ali representa a presença de Deus. Então ele entende que tem algo errado. Ele vai parar, vai olhar para um lado, vai ver uma casinha bem pequena, uma tampeira, vai pegar a arca e vai levar e vai deixar nessa casa, que é a casa de Obed-Edom. Ele deixa a arca lá. A Bíblia diz, irmãos, que em 3 meses tudo que não dava certo passou a dar certo na casa de Obed-Edom, porque a presença de Deus entrou lá dentro. Só que Obed-Edom não era igual a Abinadab. Obed-Edom cuidava da arca, dava atenção para a arca, dava importância para a arca, que representava a presença de Deus. Então, ele vai se apaixonar pela presença de Deus. Não só porque, primeiro que ele entende, irmãos, que a presença de Deus traz benefício. É muito melhor você ter uma vida com Deus do que ter uma vida sem Deus. E ele entende isso porque ele vai se apaixonar de um ponto de quando Davi resolve mais uma vez ir buscar a arca, ele se oferece. Não, eu não quero a presença de Deus só para me trazer bens materiais. Eu quero viver com a presença de Deus. Eu quero estar aonde a presença de Deus está. E quantos de nós hoje em dia, irmão, damos prioridade para estar com as coisas materiais, para estar com as coisas desse mundo, do que com as coisas espirituais. Porque tem ser humano que acha que esse mundo aqui vai ser eterno. Tem ser humano que trabalha, botando dinheiro na conta. Não, eu tenho que fazer a minha aposentadoria, eu tenho que guardar, eu não posso parar um minuto. Aí esquece. Quando estava desempregado, foi Deus que abriu a porta. Quando estava doente, foi Deus que curou. Quando a família estava destruída, foi Deus que foi lá e restaurou a família. Aí agora que as coisas melhorou, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que fazer isso. Parece que tem pessoas que vivem, parece que esse mundo é eterno, parece que nunca vai acabar, parece que nunca vai ter fim. Obed-Edom, ele se preocupou tanto com a presença de Deus, que ele resolveu
doar a sua vida. Ele não simplesmente, não, eu quero ser um funcionário, não, eu quero doar a minha vida, aonde tiver, eu quero ficar pelo menos na porta, tomando conta da arca, porque ele se apaixonou pela presença de Deus, ele se apaixonou pela arca. Nessa noite Deus falou comigo que enquanto nós não priorizar as coisas espirituais, as coisas materiais ficarão travadas em nossas vidas. Enquanto nós não acreditar, se isso aí é uma profecia ruim essa, não é profecia ruim. Se a própria palavra diz buscar primeiro no reino do céu a sua justiça, é a palavra que está dizendo, aí sim as demais coisas vos serão acrescentadas. E a Bíblia diz, não juntai tesouro aqui nessa terra, porque ali o ferrugem vai comer tudo, irmão, vai ficar tudo por aí. Nessa noite que a gente possa permanecer igual Maria, ainda que nós não conseguimos ver Jesus com nossos olhos, mas eu vou permanecer até a promessa se cumprir. Maria permaneceu até a promessa se cumprir. E vou falar, às vezes ela já se cumpriu na sua vida, ela não foi revelada para você ainda, ela não foi mostrada aos seus olhos, mas quando Deus promete alguma coisa, Ele vai cumprir. Por isso que a fé, ela é o firme fundamento, irmão, da nossa vida com Cristo. Nós não estamos vendo, irmão, esses bancos cheios, mas nós estamos crendo. A gente tem que acreditar. A fé é você acreditar naquilo que os seus olhos e talvez nem a sua mente conseguem acreditar. Isso que é a fé, porque é fácil eu ter fé com a minha saúde. Eu fiz todos os exames, minha saúde está boa. É muito fácil eu ter fé com as portas de emprego abertas. É muito fácil. Não, meu cartão vai vencer mês que vem, eu tenho fé que eu vou pagar. Mas vai lá na minha conta lá o dinheiro guardado. Isso não é fé. A fé, eu não sei de onde que eu vou tirar, mas eu vou conseguir. Eu não sei como, mas Deus vai enviar, Deus vai fazer. A fé, ela é o nosso firme fundamento, o que vai fazer a gente continuar acreditando ali, continuar no caminho e no propósito, é a fé. E se você pensar em ir embora, Deus vai atrás de você e vai se manifestar para você. Ele vai se revelar, assim como Ele se revelou para Maria, assim como Ele se revelou para o discípulo no caminho de Emaús. Deus, Ele não vai abrir mão daquilo que é dele. Você pode abrir mão dos seus objetivos, dos seus propósitos, dos seus sonhos, mas Deus não vai abrir mão do propósito dele. Quando Deus faz o projeto, irmão, você crendo você ou não, esse projeto vai ser realizado. E se você não estiver disposto, se você não estiver disposto a participar do projeto de Deus, Ele vai levantar outro e vai colocar no seu lugar para fazer. Se você não quiser mais seguir
o teu chamado, Deus vai levantar outro e vai colocar no seu lugar para fazer. Você acha que se o Silvio aqui falar assim, eu não quero mais para a igreja, eu vou ficar em casa, você acha que a igreja vai parar, irmão? Você acha que um miserável, de um levita, de um pregador, de um falho, vai deixar? E tem pessoas que acham assim, não, se eu não estiver lá, não acontece. Se a minha igreja não acontece. Deus derruba todo mundo, irmão, e bota tudo de novo. Quer saber? Ele já fez isso uma vez. Destruiu toda a humanidade que não queria mais compromisso com ele, e só separou aqueles que queriam continuar. Irmão, estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Eu sei que a vontade de parar, ela bate na minha porta todo dia, irmão. Todo dia bate na porta da minha carne humana e fala assim, ó, deixa tudo para trás. Ela vai bater na sua porta. Mas a escolha nessa noite é sua. Se você quer continuar servindo a Deus, ou se você quer continuar servindo aos homens. Porque uma coisa ou outra, irmão. Ah, eu não estou mais na igreja, eu não quero mais ir para a igreja, eu estou de boa, não. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, irmão. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Deus, ele precisa que as portas continuem abertas. Deus, ele precisa que isso aqui não é projeto do pastor André, isso aqui não é projeto de Silvio, isso aqui, as igrejas abertas por aí, não é projeto do tem nome, pô, tá falando, deram um nome para o projeto de Deus, porque eles dão um nome. A gente costuma muito dar nome, tá? Costuma muito dar nome. Vou dar um nome aqui para a igreja da Areia Santa, deu um nome lá. Mas o projeto de Deus, a igreja de Deus. Então, se é de Deus, ele tem o poder de fazer 10 ciclos aparecer melhores, 10 pastores até melhor do que ele, 10 pastoras Ana melhor do que ela, 10 missionária Raquel, mas que a obra dele vai continuar, vai continuar. Eu tenho certeza disso. Eu preciso escolher um lado. Eu não posso ficar, não quero mais ficar em cima do muro, não quero mais. Eu preciso escolher um lado, porque a Bíblia diz que o morno, Deus, ele fulmina da sua boca. Deus, ele odeia, irmãos, pessoas que estão indecisas na sua decisão, se ele quer Deus ou se não quer. Deus nunca obrigou nenhum ser humano a servir ele. Deus não vai obrigar você a servir ele. Mas se for servir, sirva com sinceridade, sirva com amor, sirva com amor, não sirva com obrigação. Eu lembro na casa dela, lá no grupo de doutrina, lá na igreja, de terça-feira, o pastor marretava na nossa cabeça. Meu Deus, não quer não? Vai embora, irmão. Eu vou para outro lugar. O pastor falava isso, não quer, não vou te obrigar não, irmão. Quero muito que vocês fiquem, quero muito que vocês participem, mas se você não quer, é você e Deus, se vir lá fora lá. Tem que ser, servir a Deus tem que ser escolha, tem que ser desejo. Se não for desejo, se não for escolha, eu estou perdendo meu tempo aqui dentro. Se for passar tempo, estou perdendo meu tempo. Então, que o sermão nessa noite fica essa palavra. A Bíblia ela é composta
primeira se cumpriu. A segunda mensagem, que Jesus morreria por mim, por você, e ele iria ressuscitar. Ele veio, morreu e ressuscitou. A terceira mensagem é que ele voltará para buscar a igreja. Duas já se cumpriu, a outra está prestes a se cumprir. Que nós possamos nessa noite fazer uma reflexão de todos os nossos atos diante da nossa vida com Deus, para que nós podemos verdadeiramente servir a Deus com alegria. Os irmãos nessa noite fiquem essa palavra. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Vou fazer uma aliança com meu Deus.